Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus. Amém? Graças a Deus. Muito obrigado ao grupo de louvor, ao grupo coral pela música tão linda que pudemos participar nesta noite. Que Deus abençoe a vocês todos. Eu estou um tanto resfriado, vou pedir desculpas a vocês se em alguns momentos eu tiver que interromper a minha fala. Hoje um culto de ceia, uma oportunidade muito boa para a gente conversar um pouco mais de perto com a comunidade, com a igreja, reafirmar alguns princípios e valores. Princípios e valores que temos pregado aqui dominicalmente. A maioria das pessoas que estão aqui nessa noite acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. E aquilo que pregamos aqui, a cada domingo, se você de fato crê, pode haver uma grande diferença na sua vida. Não pregamos nada novo, mas queremos sempre, quando pregamos, fazer um convite a você. Queremos que você saia daquilo que você já sabe e você comece de fato a experimentar uma vida mais profunda com Deus. Queremos que você seja provado, queremos que você experimente, que você seja conhecido e conheça o Evangelho, para que o Evangelho não se torne apenas uma coisa que você ouve, guarda algumas palavras bonitas e elas se tornem um agente dentro do seu coração que nada muda, que nada provoca, um agente cínico que já não mais reage àquilo que você está ouvindo. Por isso, eu quero te convidar para você ouvir a palavra de Deus e para você orar para que a palavra de Deus desça ao seu coração e não fique apenas como uma informação para a sua vida. Quero convidá-los, portanto, para a leitura no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 10 até o verso 15. E vamos nos colocar em pé, então, para a leitura. João 14, 10 a 15. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo, quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra mais uma vez. E pedimos que o Senhor a use para alterar esse estado de torpor, de indiferença, que uma grande parte das pessoas tem quando ouvem a palavra de Deus. Pedimos que o Senhor, através do seu Espírito, quebre as barreiras espirituais, emocionais, e nos faça ouvir a Tua palavra, e que ela de fato encontre dentro de nós
não só um espaço, mas um ninho para fecundar, para produzir vida, trazer alegria, trazer resposta, trazer esperança aos nossos corações. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem se assentar. A maioria das pessoas que estão aqui, elas sabem as palavras, elas sabem os modos. Essa coisa da igreja, da religião, ela já foi se tornando quase que uma subcultura, uma cultura para a maioria das pessoas, uma linguagem, se tornou um gestual, uma coreografia. A maioria das pessoas tem uma relação que elas imaginam ser com Deus, mas é apenas uma relação religiosa. Muitos pensam que se foram batizados e se elas praticam algumas boas obras na igreja, às quais elas pertencem, ou elas dão o dízimo, já está tudo resolvido e a sua vida já está solucionada. Alguns pensam que se eles são filhos de Deus, então as pessoas com quem elas convivem e que elas entendem não serem filhas de Deus, que elas, enquanto filhas de Deus, são superiores, são diferentes daqueles que não são filhos de Deus. Se convivem com pessoas de outra religião, a maioria das pessoas que se afirmam crentes, elas começam a olhar para os outros e achar que elas são superiores às demais pessoas. Alguns de nós começamos a achar que se nós sabemos algumas coisas religiosas, se nós já temos esse acúmulo de informações, de textos da Bíblia, ou de ritos, ou de comportamentos religiosos, que nós então temos uma boa relação com Deus. Então começamos a nos encher de muitas certezas. Começamos a dizer que aquilo que nós sabemos, o mundo não sabe, porque sabemos dessas coisas da religião. Começamos a achar que pelo fato de conhecermos essas coisas religiosas, nós já conhecemos a Deus, e as outras pessoas não. Nós começamos a achar que nós somos privilegiados, mas não porque conhecemos a Deus de verdade. Somos privilegiados porque temos uma cultura religiosa, porque temos ações religiosas, porque temos gestos religiosos. Outro dia eu fiquei assim muito impressionado com um vídeo, acompanhado de uma fala de uma pessoa que se diz assim, muito respeitada aí nesse mundo religioso do qual eu estou falando. E ele dizia então que no Brasil estava havendo uma invasão muçulmana, e que eles estavam penetrando no nosso país, e que eles então seriam um perigo para a nossa nação. E é essa visão que a gente vai tendo da vida e das pessoas, é que as pessoas, pelo fato delas não terem os mesmos gestos, a mesma cultura, o mesmo comportamento aparentemente religioso que nós temos, nós nos consideramos superiores a elas. E mais do que isso, nós começamos a achar que elas são uma ameaça a nós e ao nosso país. E nós vamos ficando assim. O Evangelho vai se tornando uma coisa nas quais nós vamos nos adaptando, as quais nós vamos entrando, nos acomodando, e começamos a pensar, bom, eu vou ficar por aqui, vou participar da vida desta igreja, e quem sabe no final, quando eu estiver morrendo, eu vou poder apresentar a Deus algumas das minhas habilidades e qualidades e boas obras que eu fiz na comunidade. Quem sabe eu posso prestar contas para Deus e dizer, olha, dei um dinheiro lá na comunidade, na igreja, fiz algumas coisas importantes lá. Então Deus, por favor, leve em consideração agora que eu estou nos últimos momentos
da minha vida. O Evangelho, para a maioria das pessoas, é isso. Elas não se importam muito, elas não se preocupam muito, elas são indiferentes na sua maioria. Eu já estou acostumado e já me acostumei com isso, porque eu não posso ficar entrando nesse conflito com as pessoas e dando bronca nas pessoas, mas é comum a gente estar aqui à frente e perceber que as pessoas estão absolutamente indiferentes àquilo que elas estão ouvindo. E nós então começamos a entrar nesse processo, e somente nesse processo de letargia, de acomodação, de religiosidade que não produz nada. Somente quando chega a angústia, quando chega a dor, quando chega a ansiedade, quando chega alguma dificuldade maior, é que a gente, de repente, fala, bom, Deus existe realmente? Será que existe? Vamos ver, vamos conversar com Deus, apesar de termos uma prática religiosa. Nós estamos vivendo num tempo, num mundo, em que não há esperanças para as pessoas. A maioria dos jovens, eles procuram e eles têm uma ansiedade de ver pessoas que de fato têm uma vida apaixonada por Deus, pelo Senhor. E eles nos observam e nos veem nesse comportamento religioso, comum, simples. E eles provavelmente não têm pessoas, vidas, seres humanos, os quais eles possam se inspirar para crer na pessoa de Jesus. Então, nós vamos entrando nessa rotina de vida religiosa e não produzimos nenhuma esperança para as pessoas que nós convivemos. É a mesmice de sempre. Alguns de nós temos opiniões sobre a maioria dos assuntos. Nós emitimos opiniões sobre tudo. Sobre o Corinthians, sobre a política do Brasil, sobre tantas coisas. Mas a maioria das nossas opiniões, elas não têm nada a ver com o reino de Deus. Elas não têm nenhuma relação com a mente de Cristo, com o olhar de Jesus para a vida, com a visão que Deus tem da realidade, com as percepções que Jesus Cristo tinha do dia a dia das pessoas. Nós simplesmente temos uma visão, uma percepção pessoal, e quando a gente é ainda um pouco mais comprometido, uma percepção que é a mesma da religiosidade e da religião que eu acabei de falar. E nós achamos que nós somos pessoas muito comprometidas. Nós achamos que nós somos pessoas muito mais comprometidas do que outras religiosos, do que outros tipos de propostas religiosas. Eu tenho certeza, pelo exemplo que nós temos tido no nosso país, desses crentes que ocupam a mídia, que há muito mais pessoas de outras religiões, muito mais comprometidas com aquilo que acreditam, do que propriamente uma grande parte daqueles que se dizem crentes. Roubam muito menos, enganam muito menos, são menos egoístas. Acho que a maioria de vocês se lembram, uns 5 ou 6 anos atrás, nós vimos um grupo de pessoas que se diziam pastores, reunidos e fazendo uma oração, agradecendo a Deus e dizendo aleluia, glória a Deus, porque receberam uma propina. E eles se achavam as pessoas mais crentes do mundo. De tal maneira que essa relação com Deus, ela começa a ser uma relação muito fria, muito religiosa, como eu estou dizendo. Apenas mudaram de lugar. Eles não eram dessa comunidade, eles eram de outra comunidade. Por isso não nos importamos. E achamos que o padrão que nós estamos impondo para a nossa vida é o melhor que nós podemos ter as mesmas práticas religiosas, ainda que a gente não esteja fazendo as mesmas coisas que essas pessoas fazem. Cabe uma pergunta sempre: por que você vem aqui?
Quem sabe você vem aqui porque você gosta das pessoas. O pregador não é grande coisa, mas é gente boa. Então, vamos ouvi-lo. Nesse texto da Bíblia que nós lemos, ele trata de uma questão fundamental na vida cristã. Ele diz assim: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no meu Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Talvez agora coubesse uma outra pergunta. Quais são os pedidos que você tem feito? Qual é o tipo de pedido que você faz para Deus? Porque esse texto está dizendo que tudo que pedimos a Deus, Ele nos dá. E muitos dizem acreditar nisso. Acontece que nesse texto da palavra de Deus, ou no Evangelho de João, mais especificamente, 35 vezes aparece a palavra permanecer. Crede que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então esta ideia que nós temos de que essas práticas religiosas podem nos levar a obter aquilo que nós pedimos, é um engano profundo. A nossa relação com Deus é uma relação de amizade. Conhecer a Jesus implica em amizade com o Pai, em amizade com o Filho, em amizade com o Espírito Santo, permanecendo nele. Ele é uma pessoa, Ele é vida. Com Ele nós travamos um relacionamento, uma amizade profunda. Não é apenas uma informação, não é apenas um ensino, não é apenas um gesto. Isso só se torna verdadeiro quando de fato eu entrego a minha vida a Deus. Quando eu de fato me curvo diante de uma pessoa. Quando eu de fato me submeto. Quando eu de fato me entrego, me curvo a esta pessoa que criou os céus e a terra, trilhões e bilhões de galáxias de insetos. Quando eu digo, este sim é o meu Senhor, este sim é aquele que deu a vida por mim e veio para morar dentro de mim. Então, quando a gente começa a travar essa relação de amizade com Deus, de relacionamento com Deus, de se curvar, de se submeter, a nossa vida começa a mudar. A palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor não nos são pesados. Diferente da religião, não há nada por obrigação na nossa relação com Deus. A nossa vida com Deus só faz sentido e ela só se torna o melhor jeito de viver, não pelo nosso próprio esforço. Andar com Deus, viver com Deus é prazer, é amizade, é encontro, é abraço. Essa amizade com Deus implica, em segundo lugar, em receber tudo o que pedimos. É a partir desse relacionamento com Deus que eu começo a receber tudo o que pedimos. E aí isso dá um nó na cabeça de muita gente. Porque não é uma lista, não é um capricho, não é uma lista egoísta de coisas que você quer. É tudo que você pede para Ele e que está de acordo e que faz sentido para Deus. Porque você se envolve com Deus, você se enlaça com Deus, você cria um vínculo com Ele. E a partir desse momento que você cria um vínculo com Ele, os seus desejos começam a ser os desejos dEle. Os seus sonhos começam a ser os sonhos dEle. Os propósitos da sua vida começam a ser os propósitos dEle. Infelizmente há muita gente querendo ter essa conexão com Deus através
dessa coisa chamada religiosidade, dessa coisa que eu estou chamando aqui de religião. Muitos de vocês aqui, a maioria talvez, não viveram essa experiência que eu vou contar para vocês. Aí por volta quando eu tinha uns 12 anos, apareceu a televisão no mundo. E aí a gente, para ver a televisão, botava 2 anteninhas e botava um bombril assim. Eu não vou perguntar quem que é dessa época para não ficar chato, né? Botava um bombril para captar melhor a imagem. E tem muita gente para ter uma conexão melhor. E tem muita gente que quer ter conexão com Deus dessa forma, usando um bombril, usando atalhos, achando que vai ter uma amizade com Deus, achando que vai ter um convívio, uma comunhão, achando que vai ter prazer, alegria no convívio com Deus. Jesus, e o maior desejo dele é que você tenha comunhão com Ele. É por essa razão que Ele deu a vida dele na cruz do Calvário. É por isso que Ele diz assim: vocês podem pedir o que vocês quiserem e eu darei a vocês. Porque o que vocês vão pedir é aquilo que eu e você estivermos em acordo. É a partir da nossa comunhão, do nosso convívio, da nossa amizade. Algumas pessoas podem perguntar: então, pastor, se é assim, por que o senhor não está rico? É porque eu já sou rico. Vocês não sabem, mas eu sou muito rico. Eu peço sim a Deus essa sabedoria, essa graça, essa bondade. E apesar desses limites, e apesar das minhas falhas, dos meus pecados, das minhas limitações humanas, como todos nós as temos, à medida que eu vou permanecendo nele, à medida que eu vou ficando com Ele, à medida que eu vou desenvolvendo esse vínculo com Deus e essa amizade com Deus, Ele vai me atendendo cada vez mais, me capacitando. Quanto mais eu permaneço nele, quanto mais eu abraço, quanto mais intimidade eu tenho com Ele, quanto mais íntimo e quanto mais eu corro para o seu acolhimento e para os seus braços, mais o meu choro, mais o meu balbuciar é ouvido por Deus. Agora você está entendendo por que você não é ouvido por Deus? A amizade com Deus implica em dar fruto. Se você ler esse texto da Bíblia, você vai perceber isso. E dar fruto novamente aqui para muitos crentes é fazer coisas, é andar, trabalhando. Isso é parte da vida cristã, mas não é desse fruto que Jesus Cristo fala. Ele fala de paz, de mansidão, de bondade, de amor, de misericórdia. Ele diz: à medida que vocês produzirem fruto, o meu Pai vai ser glorificado na vida de vocês. O meu Pai vai brilhar na vida de vocês. O meu Pai vai ser percebido à medida que vocês amarem, à medida que vocês forem pessoas mais mansas, à medida que vocês se tornarem pessoas mais bondosas, à medida que vocês se tornarem pessoas mais amorosas, mais perdoadoras. Quanto mais vocês desenvolverem essa amizade comigo, mais frutos desse tipo vocês vão produzir. E vocês vão se tornar pessoas cheias de sabedoria, cheias de amor, cheias de bondade. E a luz, a minha luz vai ser vista no rosto de vocês. E o sorriso de Deus vai ser visto em vocês. E a paz de Cristo vai estar presente na sua vida. E as palavras dóceis, amáveis de Deus vão ganhar o seu coração e os seus lábios. Porque você tem uma intimidade com Ele. E na sua vida vaza aquilo que é dele. E ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não terá temor. E ainda que haja guerra, eu vou dormir em paz na beira do abismo. E ainda que seja no meio da tragédia, a vida vai continuar.
e eu vou aprender a envelhecer com graça. Eu vou aprender a me preparar para a morte com alegria. Eu vou me tornar uma pessoa que inspira aqueles que estão ao meu redor, os meus filhos, filhas. Eu vou engravidar os meus netos e as gerações que vierem com a presença e a graça de Deus. E de fato eu vou começar a compreender que vale a pena crer, amar e obedecer Jesus. Como é que você vive essa amizade com Jesus, essa relação de intimidade? Essa permanência nele implica em uma qualidade de amor. E amor aqui não é emoção. O amor nasce em Deus. É um amor que gera uma obediência alegre. Você quer obedecer a Deus e o ama, e por isso você o obedece com alegria. Essa amizade com Jesus implica em ser chamado para ser um ser humano irradiando uma vida de amor, uma vida para a glória de Deus. Preste atenção, você não foi chamado para ser o Napoleão Bonaparte. Você não foi chamado para ser Alexandre o Grande. Você não foi chamado para ser o Barack Obama. Você não foi chamado para ser o Donald Trump. Esse aí todo mundo concorda, né? Isso aí ninguém quer ser. Você foi chamado para ser amigo de Deus, para ter amizade com Ele, para ter comunhão com Ele, para ser filho de Deus, para ser amigo de Deus. Por isso que muitas pessoas são infelizes, são entristecidas. Por isso que ao nosso redor está surgindo uma geração de crentes que não se importam, que tentam estabelecer esta comunhão, como eu disse, através da sua própria energia, e não pela fé, não pelas ações amorosas que estão presentes na vida de Jesus. Quanto tempo faz que você não experimenta desse prazer com Deus, dessa alegria, desse descanso nele? A maioria de nós vivemos reclamando, a maioria de nós temos um coração preso, temeroso, aflito, ansioso, porque não aprendemos a desenvolver essa amizade com Deus. É verdade que a gente está num momento muito difícil. Todos nós estamos assim, com temer. Mas eu tenho que dizer para você que ainda que essas situações todas alcancem a sua vida, se você de fato tem uma amizade com Deus, você vai ser coberto pela graça de Deus, e você precisa aprender a compreender nele, todos os dias descansar nele, confiar nele, se alegrar nele, conversar com ele. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nem o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e não haja mais gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor Deus da minha vida. Então você vai poder ouvir a voz do nosso Deus e do nosso Pai conduzindo a sua vida em todos os momentos. Não tenha medo no seu coração, confie nele. A amizade com ele é que traz descanso, traz paz, traz alegria, traz prazer. Como é que está a sua vida? Apenas uma vida religiosa, ou de fato você tem conversado com Deus e buscado a Deus? Eu quero te convidar para você orar comigo. Feche os seus olhos por um instante.
Pense na sua vida. Pense na forma tão indiferente que você está se tornando, não se importando mais com Deus, não prestando mais atenção na voz do Senhor, não ouvindo mais. Pense o quão distante você tem andado de Deus. Não mais conversando com Ele, você conversa com tantas pessoas, se aconselha com tantos, faz tantos pedidos egoístas para Deus, porque não conhece o coração desse Pai amoroso. Que tal hoje, nesta noite, você dizer para Ele: Senhor, eu quero mesmo que o Senhor venha morar no meu coração. E não só morar, Senhor, mas eu quero que o Senhor se amplie dentro de mim. Quero que o Senhor alargue o meu coração. Quero que o Senhor ocupe todos os espaços na minha alma, nas minhas emoções, na minha vontade, na minha mente. E que não haja, cada dia diminua os meus próprios pensamentos. E que não haja dentro de mim, Senhor, essa energia tão forte. Peço que o Senhor venha e tome conta da minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, através da sua palavra, pode nos tornar pessoas livres dessas atitudes religiosas, pagãs. Obrigado, Senhor, porque o Espírito de Cristo, que habita o nosso coração, pode nos transformar em gente alegre, em que pese os sofrimentos, as angústias ao nosso redor. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito pode alinhar o nosso coração com a Tua vontade, e assim a gente ser saciado pela Tua presença, pela Tua graça. Pai, nós somos ramos e não queremos ser cortados. Ao contrário, queremos absorver tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso, Senhor, planta a Tua vontade em nós. Nos encha, Senhor, com a Tua presença e os Teus frutos de amor, de bondade, de misericórdia. Nos torna, Senhor, pessoas que inspire aqueles com quem nós convivemos. Faz de nós pessoas que leve esperança para aqueles que já não a têm. Esse mundo tão confuso, tão desesperador, tão desamoroso, tão turbulento. Senhor, nos dá um coração novo. Transforma, Senhor, a nossa vida, para que quando a gente sussurrar, os céus se rompam em trovões e relâmpagos, para que a Tua vontade seja feita na nossa vida. Que nós nos tornemos uma marca divina na vida daqueles que nos cercam, na vida dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos amigos. E que esta igreja seja uma marca divina na vida da cidade. Nós oramos ao Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Estou com vontade de pedir para você ficar em pé um pouquinho. E se for possível, você dá um abraço bem gostoso.
quem está perto de você, se você tiver amizade, liberdade para isso. E você pode dizer assim para essa pessoa: você é bênção para mim.